Isso. Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, 44º CV Connect Esportes, né? Primeira parte, vamos falar aqui dos estaduais, Paulista e Carioca. Aí na segunda parte eu volto aqui falando de Gaúcho e Mineiro, né? Bom, tivemos o Campeonato Carioca, tivemos uma partida entre Nova Iguaçu e Vasco, que foi uma partida ainda no complemento da sétima rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo não está jogando as últimas rodadas porque está no Mundial de Clubes. E, bom, primeiro dizer que hoje estamos aqui com o Thiago Saraiva, que vai sempre aqui com a gente comentar os estaduais, a Copa do Brasil, os campeonatos nacionais, e o campeonato nacional aqui do Brasil mesmo, e também a Copa Libertadores da América, né, Thiago? É Isso aí, isso? isso aí, Giovanni. Finalmente de volta agora com áudio e vídeo, né? Depois de um bom Exatamente. tempo aí, E com algumas uniforme. participações só através do áudio, estamos agora de volta no vídeo, compartilhando agora 100%, empenhados agora com o CV Connect. Lembrando, Giovanni, que daqui a uns dias faremos o lançamento oficial do canal e começaremos, de fato, com toda a programação que foi desenvolvida, que está sendo desenvolvida para o CV Connect como um todo, né? Um Exatamente. canal de esporte muito bem gerido, gerenciado por vossa pessoa, graças a Deus. Estamos aí recebendo críticas construtivas e produtivas a respeito do trabalho que estamos desenvolvendo. É, Estamos sempre tentando aí nos aprimorar e cada vez mais crescer nesse sentido, não só como profissionais, como canal também, né, Giovanni? Então muitos passos já foram dados e estamos continuando sempre em frente ainda a caminhar, porque tem muita coisa ainda por vir. E eu estarei aqui ao seu lado todas segundas e sexta-feiras comentando a rodada do Campeonato, por enquanto, Paulista e o Campeonato Carioca. E Carioca. daqui em breve, Exatamente. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Vamos ter a Sul-Americana também, que eu esqueci de falar, e também jogos da seleção brasileira. É, assim, Saraiva, antes da gente começar o debate aqui, eu queria dar duas notas rápidas. É o seguinte: a primeira, só um instante. A primeira é o seguinte: saiu o sorteio da Copa do Brasil. Saiu o sorteio da Copa do Brasil, vou compartilhar a tela aqui. Oh, acho que eu saí. Compartilhar a tela aqui, aí, ó. Saiu o sorteio da Copa do Brasil que vai pagar esse ano 91,8 milhões de reais para o vencedor. Para o vencedor, lembrando que os times da Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, junto com o São Paulo, junto com o Cruzeiro, que é campeão da Série B, junto com o Sport, que é vice-campeão da Copa do Nordeste, e junto com o Paysandu, que é campeão da Copa Verde, eles só entram na terceira fase. Mas tivemos jogos aqui sorteados. 80 times vão disputar esse ano a Copa do Brasil, a partir de 22 de fevereiro. E a primeira fase tem alguns jogos aqui em destaque, como está aqui na página do All Sport, né? Mas a gente destaca Campinense e Grêmio. Talvez seja o confronto aí mais destacado, porque o Grêmio vai ter Luís Soares. Imagina, Luís Soares vai rodar o país, né? Sair de Porto Alegre e ir até Campina Grande para jogar. Enfim, vários outros jogos aqui. Depois vocês entram aí no site do All Sport para ver. E aqui a premiação, a CBF vai pagar 420 milhões de reais no total de prêmios, sendo 92 milhões para o campeão. Na verdade, 91,8, aqui eles arredondaram para 92, né? E a primeira fase da Copa do Brasil, que eu acho injusta para time pequeno, né? O o melhor ranqueado joga fora de casa e joga pelo empate. É um jogo só. O empate passa o visitante.
Então, o time pequeno que está jogando em casa tem que ganhar o jogo para passar, né? E nessa primeira fase, times da primeira divisão e da segunda recebem 1.400.000 de premiação e times do quarto escalão do futebol recebem 750.000 e assim vai. Cada fase vai aumentando os prêmios. Enfim, é isso. Alguma coisa a comentar, Saraiva? Eu vi aí o destaque aí, Giovanni. Bahia de Feira de Santana vai enfrentar o Red Bull Bragantino aí para cima. Um grande abraço aí para o pessoal de Feira de Santana. Eu estive por lá há pouco tempo, só de passagem, mas é uma cidade incrível também, viu? Que compensa. Assim, passei em Vitória da Conquista também e recomendo Boa. quem tiver disponibilidade a conhecer o estado da Bahia, porque a Bahia de fato é linda. Tem um confronto baiano aqui, Jacuipense e Bahia. A gente sabe que o Bahia vai passar, com todo respeito ao Jacuipense. Mas, enfim, é isso. Tem Trem do Amapá e Vasco, Ceilândia e Santos, mas o confronto que chama mais atenção mesmo é o primeiro, o Campinense e Grêmio, nessa Sem primeira falar também, fase. Giovanni, a premiação, né? A premiação é maior do que no ano passado, né? Uma premiação graúda, né? Maior que. Só lembrando o seguinte: que na final, o campeão vai receber 70 milhões, só no jogo final. Ou seja, o Flamengo que foi campeão ano passado recebeu 76 milhões, só no jogo da decisão vai receber quase a premiação que o Flamengo teve no ano passado inteiro. É bem foda. Agora é o seguinte, dia 22 começa a Copa do Brasil, mas a gente dá uma nota aqui nos programas dia 24 de fevereiro, né? Porque na sexta-feira. Lembrando que dia 22 de fevereiro também tem Libertadores, tem Atlético Mineiro jogando Libertadores. Fortaleza também. Agora, a segunda nota que eu queria dar, rapidinho aqui, é um comunicado da CBF dizendo, desmentindo várias notícias que tiveram hoje de que houve um acerto entre a seleção brasileira e Carlo Ancelotti. Na verdade, a CBF lançou esse comunicado aqui, dizendo que a Confederação Brasileira de Futebol informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, de que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, é o novo treinador da seleção brasileira. E a seleção brasileira está à procura do técnico ainda. Vai jogar em março, vai jogar com o interino, vai jogar com Ramon Menezes, que é o técnico da Sub-20, que está jogando agora o Sul-Americano. E um Sul-Americano interminável, mas está jogando. Né? E, enfim, a seleção brasileira desmente qualquer tipo de contato com Carlo Ancelotti aí para ser treinador da seleção brasileira. Lembrando que o presidente da CBF está no Marrocos, lá acompanhando o Flamengo, e Carlo Ancelotti também está no Marrocos, no Mundial de Clubes. Então ficou muito fácil fazer essa notícia, né? Haja vista de que desde o ano passado está se dizendo de Carlo Ancelotti aqui na seleção brasileira. O A meu caro, respeito disso aí, ô Giovanni, só tá, colocar o seguinte: nós já viemos falando sobre isso desde os programas lá do nosso piloto aqui de Copa do Mundo. A seleção brasileira se atrasou, né? Deveria ter muito. preparado essa questão do treinador substituto aí do Tite há muito mais tempo, já que há um ano atrás, em fevereiro, se não salvo engano, lá de 2022, o Tite já anunciava a sua saída da seleção brasileira. Teve Sim, tempo de procurar, teve tempo de planejar e a CBF ficou a ver navios nesse período todo. ficou esperando ver se o Tite renovava. Ah, bom, enfim, é Brasil, né? Brasil é assim. Saraiva, vamos falar do Campeonato Carioca, então? Sim, já falando em ver Bora lá. navios, ele, né, a Cruz de Malta que veio aí com os portugueses O nos Vasco da navios, né, Gama. nos navios portugueses. Exatamente. O Vasco da Gama jogou no complemento da sétima rodada do Campeonato Estadual. Complemento entre aspas, né? Que o Flamengo ainda tem que jogar a rodada. Mas o Vasco da Gama jogou contra o Nova Iguaçu, o jogo foi em Brasília. E claro, o Vasco da Gama com o time titular, não com o time reserva como vinha jogando, é muito superior ao Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu está
na 10ª posição do Campeonato Carioca, e obviamente sobraram aí no estádio, além do futebol do Vasco, que foi predominante, sobrou também as ironias contra o Flamengo, que conseguiu perder para o Al Hilal lá no Mundial de Clubes. Meu caro Saraiva, o que você fala aí do Vasco da Gama, para a gente já passar o Campeonato Carioca aí? O Campeonato Carioca, a gente esperava aí, de fato, uma vitória do time vascaíno frente ao Nova Iguaçu, pela estrutura e história do futebol. Não só pela história, porque a gente não pode comparar a história do Vasco com a história do Nova Iguaçu, com todo respeito ao time do Nova Iguaçu, mas a história do Vasco é muito maior. É um dos times mais antigos do Brasil e construiu muita coisa, né? Mas o Sim, elenco atual do Vasco da Gama é superior ao time do Nova Iguaçu. A gente fala assim, quando um time pequeno, um time de interior, pega um time grande aí, ele tem que buscar resultado nas primeiras rodadas, porque depois esse time vai se entrosando, vai ganhando espaço e vai conquistando mais pontos e assumindo as pontas dos campeonatos em que disputa. O Nova Iguaçu já não vem desde o começo fazendo lá um bom campeonato, como você mesmo colocou, é o 10º colocado do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca é esse que tem uma forma muito confusa de disputa, né, Giovanni? sim, sim. Os 4 primeiros passam aqui tipo, o primeiro colocado é campeão da Taça Guanabara e a Taça Rio é disputada depois, enfim, uma polêmica. Pode ser que o campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara não seja campeão carioca, uma coisa assim também. É muito Porque confuso. aí passa os Acho que quatro nem eles primeiros, entendem. aí eles vão para semifinal, para final, e aí pode ser que o quarto colocado ganhe o campeonato e o primeiro colocado que ganhou a Taça Guanabara não ganhe. Não dá para entender muito, não. Pode ser que, Mas, pode ser que tenhamos três campeões diferentes aí, né? justamente, justamente. Só que aí, ó, aqui, essa primeira fase, a Taça Guanabara ali é um. Quem terminar em primeiro recebe a Taça Guanabara como um título simbólico, né? E aí do quinto ao oitavo tem lá a Taça Rio, que ninguém leva a sério, nunca levou. E aí depois tem uma semifinal entre os quatro que passa. Eu acho meio estranho isso aí. Acho que tinha que ser assim, em vez de ser troféu de interior, troféu de campeão de taça de primeiro turno, não, faz o negócio direto, né? Faz o campeão direto lá e pronto. É, bom, eu acho que o Campeonato Carioca, acho que não tem muito para falar desse jogo Nova Iguaçu e Vasco. O que tem para falar desse jogo é que o jogo foi em Brasília. Eu acho uma heresia jogar em Brasília. Ainda mais, por exemplo, você vai me entender. Os clubes cariocas têm uma neura de jogar em Brasília e jogar em Cariacica para ganhar dinheiro. Assim, o Vasco até que lota o estádio, tudo bem. Flamengo até que lota o estádio também. Mas precisa ir até Brasília? Que não faz esse jogo no Maracanã? Bota lá Campeonato Carioca 50. disputado em Brasília é muito fora de É, rota, né? Se fosse uma rodada da Copa do Brasil, do Brasileirão, alguma coisa que eles mandassem lá em Brasília, agora o Campeonato Carioca em Brasília é muito estranho. é muito estranho. Não, e mais estranho ainda é jogar em Cariacica, porque alguns times têm jogado em Cariacica o jogo. Por exemplo, o Vasco, por exemplo, jogou em casa contra o Volta Redonda 2 rodadas atrás, mandou o jogo em Cariacica, não sei por quê. O cara teve despesa de viagem, despesa de estádio, a torcida não foi em peso, e nunca vai. E em vez de você jogar em São Januário, que vai ter estádio cheio e tal, não joga. Nova Iguaçu, por exemplo, quer ganhar dinheiro? Poxa, tudo bem que o aluguel do Maracanã pode ser mais caro, mas aí você pode cobrar um ingresso maior, dá 70 mil vascaínos lá, por aí. Então, não dá, cara. Bom, Saraiva, é o seguinte, vamos passar aqui a tabela do fim de semana? Tabela do fim de semana, vamos ter amanhã, no sábado, Botafogo e Bangu, 7 horas da noite. Você, torcedor botafoguense, na vice-liderança, tem a chance de passar o Flamengo. Jogo na Cazé TV. Nós vamos comentar aqui na segunda-feira. E
No domingo, grande clássico, Fluminense e Vasco, 6 da tarde, Maracanã. Aí sim é para 70 mil pessoas, hein? E aí Por esse é um aí. jogo que vai dar para medir a força dessas duas equipes para esse ano, na verdade, né, Giovanni? Exatamente. Fluminense e Vasco, 6 da tarde, transmissão da Band, rodada 8. Então, um jogo importantíssimo, porque a gente vai ver aqui na tabela, o Flamengo está em primeiro com 14 pontos, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Por conta da participação no Mundial, daqui a pouco a gente mostra aqui. Botafogo segundo com 13, o Botafogo pode passar o Flamengo. Você pode ver que o Flamengo é tão superior que até com o time misto que ele estava jogando, ninguém consegue passar ele. O O Flamengo Flamengo deu duas sobra no Carioca. oportunidades para o Fluminense jogou fora. E agora o Botafogo tem a chance de passar ele. Fluminense em Sobra no terceiro, Carioca. é, Fluminense em terceiro com 13, né, também pode passar o Flamengo. Volta Redonda em quarto com 13. Esses quatro aí disputariam a semifinal do Campeonato Carioca hoje, se tivesse. Por isso que é importante a vitória do Vasco, porque o Vasco tem sexto com 11 e ele tem, nos seus jogos restantes, de 5 jogos, ele tem 3 clássicos. Ainda joga com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense. Fluminense agora e Botafogo é um jogo atrasado que vai ser na quinta-feira. O Vasco tem Fluminense e Botafogo na sequência. Olha só, são os dois que estão na frente dele aqui. Aí, aí tem que vencer, não adianta. Aí, Portuguesa, Madureira, Audax, Nova Iguaçu aqui em décimo com 6, Resende, 11º com 4 e estaria caindo para a segunda divisão Boa Vista com 2 pontos. Boa Vista conseguiu perder só de 1-0 do Flamengo. Titular. Bom, vocês repararam aqui que o Flamengo não está aqui, porque o Flamengo está aqui. Amanhã, terceiro lugar do Mundial, vai disputar contra o Al-Ahly do Egito, Mundial de Clubes, 12h30 na Globo, na Globoplay, na Cazé TV. Enfim, Flamengo tem que ganhar esse jogo, não é possível, porque se não ganhar é outro vexame. Não é, Saraiva? Tem que buscar esse resultado, né, Giovanni? Aí muita gente vai criticar, mas já não foi para a final. Mas é uma questão moral agora, né? O Flamengo foi com a É. intenção de ser campeão mundial, né? Todo mundo esperava isso do Flamengo. Teve esse tropeço em diante do Al-Ahly e agora é o terceiro lugar, que o nome muito parecido também, né? Parece que é Al-Ahly também. Tem que Não, quem ganhou do Flamengo foi o Al Hilal. agora que é o Al-Ahly. A Al-Ahly agora. A Al-Ahly perdeu do Real Madrid, cara. Foi 4-1 o jogo, mas o resultado não condiz que foi o jogo, não. Tava até 85 do segundo, 85 minutos, tava 2-1 pro Real e o Al-Ahly quase empatando. É porque chega um determinado momento que o clube europeu é bem superior fisicamente, né? E aí desandou o negócio. Só que o Luka Modric perdeu um pênalti contra eles e é um time embaçado, não é um time facinho, não. Mas o Flamengo vai como favorito. Não, o Flamengo vai como favorito, evidentemente, mas o Al-Ahly é enjoado. Não é fácil, não. Lembrar que o Al-Ahly ganhou do Palmeiras no terceiro lugar em 2020. Ganhou do Palmeiras nos pênaltis. Bom, Saraiva, é o seguinte, vamos falar agora do puro suco de São Paulo, Campeonato Paulista. Essa rodada foi foda para os times grandes, né? Só o Tem, Santos. e tem que começar com a tragédia. Esse eu fiquei feliz de Porque assistir, Giovanni. esse eu fiquei triste de assistir. Porque, assim, São Paulo jogou bem, cara. São Paulo jogou mal. Só que é o seguinte, São Paulo e Flamengo, quando jogam em Bragança Paulista, é certeza que perde. Porque o Bragantino, cara, Bragantino é foda. Bragantino é time Robin Hood, sabe? Tira dos grandes e dá para os pequenos. É Hoje a gente engraçado. pode falar. Falamos isso aqui antes de estrear nos campeonatos, né, Giovanni? Que o Bragantino hoje ele é o quinto grande de São Paulo, né? A gente já pode colocar ele como um grande hoje, pela Sim. estrutura que é desenvolvida com o clube.
Exatamente, o Bragantino é um dos grandes, mas vale lembrar que o Bragantino teve sorte nesse jogo aqui, porque ele empatou os 40 do segundo tempo, saiu atrás, né, os 20 do segundo tempo, um gol do Galo. O Galo tá jogando bem e o Rogério Ceni teme tirar ele do jogo. Teme tirar ele do jogo. É um negócio, eu não consigo entender. Mas eu também não julgo o Rogério, porque o Galopo já em outras oportunidades, em vários jogos grandes, ele não foi bem. E também eu quero aqui dizer o seguinte, que eu não confio nesse negócio que a imprensa colocou, logo depois do jogo, de que o vestiário do São Paulo está rachado. Não confio. Não confio, porque é muito fácil você botar uma nota dessa depois de uma derrota, né? Sim. Muito fácil. Ainda mais depois de duas derrotas praticamente consecutivas. Uma para o Corinthians, uma pena, e, e Alegria essa para o pura. Bragantino. Oi? Contra o Corinthians foi uma alegria pura. Ah, para você, né? Para você. Enfim, mas aqui, por exemplo, o Bragantino empatou e virou quase que em cima da hora. Então, Aproveitando a deixa, Giovanni. Lucas Paulino, aquele abraço, meu querido. o corintiano mais doente não há. Não há. É incrível. Enfim, Bragantino fez aqui. Então, você tem os scouts do jogo aqui, ó. 13 chutes do Bragantino contra 12 do São Paulo, 4 no gol, 3 do São Paulo no gol. Foi um jogo parelho, foi um jogo Um absolutamente jogo parelho. equilibrado, né? Só que a minha teimosia com o Bragantino é isso. Ele faz um jogo parelho com o São Paulo, faz um jogo parelho com o Bragantino, não faz contra o Palmeiras, mas contra time pequeno ele não joga. Do que adianta você ganhar do São Paulo 2-1 e perder 3-0 para Portuguesa? Não adianta nada. É, não tá mantendo aquela constância, né? Exatamente, tá mantendo Ô, constância nenhuma. Giovanni, esse Hum, jogo foi um jogo bom de assistir, cara. Um jogo equilibrado, um jogo pareio, é um ataque para os dois lados, uma defesa consolidada dos dois lados. Como você disse, o São Paulo começou melhor e o Bragantino acabou, vamos dizer, não posso dizer que foi por sorte, né? Acabou insistindo e acabou tendo a competência de virar o placar do jogo aí e garantir os 3 pontos da vitória aí, né? O que foi bom é. para o time de Bragança Paulista, né? Bragantino, depois que virou Red Bull, São Paulo nunca mais ganhou lá em Bragança. Aliás, eu digo isso, São Paulo e Flamengo, toda vez que vão jogar em Bragança Paulista, sofrem com o Bragantino. É um negócio impressionante. Os outros times, Corinthians vai lá e ganha uma, né, às vezes empata outra e tal. São Paulo e Flamengo, ou é empate ou é derrota. Esse jogo que foi na quarta-feira, né, Giovanni? O jogo foi aí no dia 8 de fevereiro, quarta-feira. É só para É, colocar aí também, no dia 7, no dia anterior, na terça, nós tivemos aí o Mirassol batendo a Ferroviária por 4-1, né? vamos colocar Lá aqui na mesma rodada. vamos colocar aqui, é porque a gente, até por questão de tempo, a gente fala só dos times grandes, mas a gente bota aqui os resultados todos. Quer ver? Mirassol 4, Ferroviária 1. Mirassol que está na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Bragantino 2-1 no São Paulo. Uma tristeza. Para a alegria geral da Guarani, nação, né? Guarani 2-1 na Portuguesa. Botafogo 2, Ituano 3, Botafogo Ribeirão, né? Ô, Giovanni, E o mesmo com a derrota aí, depois a Santos? gente vai passar a colocação certinha aí. Mas é Uhum. bom ver a portuguesa de novo, hein, cara? É bom ver a Portuguesa de Portuguesa que não novo. vinha tanto tempo aí figurando no futebol, vamos assim dizer. Por mais que não tenha aí um bons resultados, seja a lanterna do grupo D aí. É bom ver a portuguesa de novo, viu? A Portuguesa ela é lanterna do grupo D e ela é vice-lanterna geral, né? Ela Ô, precisa de Giovanni, no jogo aí resultados. do lado aí que tá na sua tabela aí, meu amigo, é o Ituano, né? O último campeão de interior, né? Foi. O O último campeão último time a ser anterior, campeão, time do interior a ser 2014, campeão. em cima do Santos. E ganhou em cima do Santos em 2014. E o Santos jogou contra o São Bento, quarta-feira, 9h35 da noite, aquele jogo que eu não entendo por que que a Record escolhe, porque com todo respeito, a Record tem Bragantino e São Paulo na quarta-feira, ela tem direito de colocar o horário que ela quer, e aí ele escolhe o Santos pela terceira vez seguida na quarta-feira para não ganhar audiência nenhuma. E o Santos, assim, venceu o jogo,
É, é o Cima da hora. terceiro colocado do grupo A, né? O grupo que é liderado aí Sim, pelo Red Bull Bragantino. O Santos é o terceiro, por isso que eu já te falo, coloca o Santos pelo menos como quinto, desculpa, o Bragantino pelo menos como quinto paulista aí, mas ultimamente, nos últimos anos, vamos assim dizer, não só ultimamente, no último campeonato, alguma coisa assim, o Bragantino já tem superado o Santos, viu? Já tem se sim. tornado aí garantindo aí vamos dizer, ser o quinto maior time de São Paulo, mas Eu, eu os assim, resultados ultimamente superiores ao Santos. E o São Bento, que mesmo com a derrota para o Santos, é o vice-líder do grupo C, que é o grupo do Corinthians. C de Corinthians campeão, Giovanni. não vem com essa não. É o seguinte, o Santos venceu o São Bento que até então era o melhor do interior, né? Era o melhor do interior até o fim de semana e foi passado pelo São Bernardo. São Bernardo, daqui a pouco a gente fala, tá certo? E o Santos venceu na Bacia das Almas. Não mereceu ganhar e, enfim, fez um gol ali aos 40 do segundo tempo. E reitero aqui de novo, eu não entendo por que que a Record escolhe o Santos sempre na quarta-feira para ter 2 pontos de audiência. Ô, Giovanni, o que você for Não falar entendo. de São Bernardo, você Aliás, me dá um alô aqui, porque eu vou passear ali no ABC Paulista, viu? tá certo, daqui a pouquinho. Espera aí. E, enfim, Santos simplesmente. Assim como você tinha Eu, mencionado lá no começo, Giovanni, a oi, respeito de escolher os jogos lá em Brasília, lá do Vasco, lá no Campeonato Carioca, falta às vezes um pouco mais de prudência dessas direção e escolher isso aí, né? Igual a gente está falando a questão também da transmissão, tem tantos jogos aí que poderiam dar mais audiência, né? sim, Poderia ter uma análise melhor disso aí, né? exatamente. E no caso aqui, a TV Record, que é a TV aberta que passa o Campeonato Paulista, ela tem o direito de escolha, entendeu? Tem direito de escolha de botar o horário e Porque tal. se tivesse que transmitir aquele por força contratual, era uma coisa. Mas como você tem a opção de escolha, aí caberia uma análise melhor, né? Exatamente. Bom, o Santos ganhou depois de 5 jogos sem ganhar, ganhou a segunda no campeonato e, enfim, vamos passar para frente aqui. Agora, vamos passar para a babada da rodada, que foi a vitória do Palmeiras em cima da Inter de Limeira. O meu caro Saraiva, o Palmeiras só chutou 30 vezes no gol da Inter de Limeira, só isso. Não, só nisso aí você vê o equilíbrio do jogo, né? Só isso. Vamos Palmeiras passar rapidinho aqui, muito porque. superior, né, ô Giovanni? Não, Palmeiras muito superior. Tá Palmeiras voando o teve, time do Palmeiras. Palmeiras teve 3 pênaltis no jogo. Perdeu dois. Perdeu dois e fez dois. A gente falou isso lá no começo do ano, quando a gente fez uma pré-análise dos campeonatos, que esse ano Flamengo e Palmeiras continuariam aí, né, a brigar pelos É, torneios aí brasileiros e sul-americanos, né? O Palmeiras é superior para o exatamente. Paulistão e o Flamengo é superior para o Carioca. Mas eu acho que o Flamengo está em Podem mais. não ser campeões, né, Giovanni? Mas é é. uma coisa muito difícil, né? E por falar em Palmeiras, semana que vem, na próxima sexta, nós vamos comentar aqui Corinthians e Palmeiras. Vai Aí ser eu quero bom. ver o Saraiva tá feliz. Vai Aliás, eu ser quero bom. ver. Aqui é só alegria, Giovanni. Aliás, eu quero ver se o Saraiva tá feliz agora. Olha lá, ó. São Bernardo 2, Corinthians 0. É Ô, Giovanni, simples. Corinthians com Renato Augusto é um, sem Renato Augusto é outro. o Corinthians vinha aí sobrando no grupo, né? Ainda tá, né? Ainda tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Praticamente já, vamos dizer assim, não matematicamente, mas garantida essa classificação aí para a sequência do campeonato. É, de fato, a ausência de um jogador extremamente importante no meio-campo corintiano, é o armador das jogadas do Uhum. clube, e pesa muito a ausência dele. O Corinthians não teve, aí você pegar os números, teve um jogo tecnicamente equilibrado, né? Mas Sim. acabou o São Bernardo sendo mais competente, convertendo 2 bolas, e o que vale para marcar ponto é bola na rede, Giovanni. Eu já visto o último clássico no Morumbi lá, Corinthians e São Paulo. O São Paulo chutou o jogo inteiro, o Corinthians fez 2 chutes a gol só e marcou e ganhou o jogo. 2-1. Aqui, mesma coisa. O São Bernardo
O São Bernardo foi mandante, porque foi mandante do jogo inteiro, porque o Corinthians depende muito do Renato Augusto. Nossa, depende mais do Renato Augusto. Sem Renato Augusto, a bola não passa no meio-campo do Corinthians, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, Saraiva, vamos complementando aqui. Vamos complementando aqui. Passar aqui a tabela da semana que vem, mas primeiro, como tem aqueles quartejamento de emissoras, então tem um site aqui chamado Cadê o Jogo, que mostra exclusivamente horário, data de jogos e onde vai passar os jogos. Porque o Campeonato Paulista é esquartejado, né? Um monte de emissora para tudo que é lugar. Então vamos falar aqui só dos times grandes mesmo. O Red Bull Bragantino joga com o Mirassol, né? No sábado, 8h30 da noite, sábado da manhã, 11 de fevereiro, no Paulistão Play e no Premier. Ou seja, quem quiser acompanhar, é só assinar aí o streaming do Paulistão e do Premier. Água Santa e Palmeiras. Água Santa e Palmeiras no domingo, 11 da manhã. Abel Ferreira desceu o pau no estádio lá de Diadema e também no horário, tá? A partida vai passar no Paulistão Play, no YouTube e também no Premier. Portuguesa e Corinthians, 4 da tarde, jogo da Record. Portuguesa e Corinthians, sua amada Portuguesa vai enfrentar o Corinthians. Numa heresia também, vai jogar em Brasília. Vai jogar em Brasília. E aí, 6h30 da tarde, encerrando aqui os times grandes, o clássico Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi. Eu espero que esse clássico, pelo menos, o São Paulo ganhe, porque o São Paulo está muito melhor que o Santos. O Santos, eu até disse nos programas anteriores, não sei se você acompanhou, a torcida do Santos tem que ir para Aparecida do Norte rezar, porque o time é Tá, o muito ruim, Santos, muito em ordem de fraco. excelência, é um forte candidato a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro ainda, né? Exatamente. São Paulo e Santos na TNT, na HBO Max, domingo, 6h30 da tarde. Tem complemento da rodada aqui, entre Limeira e Santo André, Ituano e São Bernardo. Qualquer coisa é só o pessoal acessar aí o cadeujogo.com e ver onde vai passar o seu time. Vamos passar aqui a tabela do Campeonato Paulista, já que nós estamos Nossa, terminando aí a aqui a nossa classificação, gravação. Giovanni, para a gente mostrar para a A galera. classificação. Grupo A, Bragantino 13 pontos, Inter de Limeira 10, o Santos 9. O Santos é terceiro do campeonato do grupo A, O né? Santos ainda tem chance de brigar, né, Giovanni? Ainda tem chance porque joga contra a Inter de Limeira, né? Mas a questão é que ele passando, ele pega o Bragantino. O Bragantino é mais forte que ele. Sim. No grupo B, São Paulo, 11 pontos, junto com o Água Santa, com 11 pontos. São Paulo deu uma derrapada aí e o Água Santa chegou, hein? Mirassol, É, mas 8 pontos. vem em terceira aí Mirassol, né? Mirassol também pode encostar aí, né? Mirassol tem um time enjoado. Lembrar que o Mirassol foi campeão brasileiro da Série C ano passado. E o Guarani, 7 pontos. No grupo C, o Corinthians está disparado, 13 pontos, né? Com 9 pontos do São Bernardo, 6 do Ituano e 4 do É, Ferroviário. nesse grupo aí eu Acho já que o acho mais Corinthians. difícil o Corinthians passar algum sufoco, Giovanni. Lembrando que são 12 jogos, tem 7 jogos já jogados, então o Corinthians tá bem tranquilo. Praticamente encaminhado já, né? E aqui o Palmeiras. Se o Corinthians está tranquilo, imagina o Palmeiras no grupo Palmeiras D. está sobrando. Palmeiras Aí teríamos uma briga 17. aí, talvez, pelo segundo colocação, né? Santo André encostando no São Bernardo, uma briga aí do ABC Paulista. É, pode ser. Pode ser, mas eu acho que Santo André é muito fraco também. Eu acho que São Bernardo é mais forte que ele. Palmeiras 17, São Bernardo 14, Santo André 10, Portuguesa 4. Lembrando que isso são os grupos, mas tem uma tabela geral, né? E a tabela geral define mandos de campo dos semifinais, da final e também os rebaixados, E né? os Vamos ver confrontos aqui. da próxima fase, eles acontecem entre os dois times do mesmo grupo, né, Giovanni? É Sim, menos mas aí, confuso, esse é menos confuso do que o Carioca, né? É sim, simples, você joga a primeira fase confrontando os 12 clubes dos outros grupos e na segunda fase você enfrenta o líder do seu mesmo grupo. exatamente. Aqui a tabela geral, o Palmeiras é líder com 17, o São Bernardo ganhou do Corinthians, passou o Corinthians, né? Tá com 14, o Corinthians 13, Red Bull Bragantino 13 ganhou do São Paulo, passou o São Paulo.
São Paulo tá em quinto com 11, a Santa 11, Santo André 10. Olha o Santos está na 10ª posição. A É sorte do muito, Santos, a sorte do muito pouco. Santos é que a Portuguesa Ferroviária eles não pontuam. Muito Praticamente pouco não para o time do pontuam. Santos, viu, Giovanni? Muito pouco. Meu caro Saraiva, estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Enfim, considerações finais aí da primeira parte. E aí eu volto na segunda parte para falar do derrapada do Cruzeiro, e do drama vivido entre Inter e Grêmio com times de Caxias do Sul. Ô, Giovanni, encerrar esse primeiro bloco aí, falando que o Campeonato Carioca tem seguido aquilo que a gente falou lá no começo, né? O Flamengo na liderança, ele sobra em relação ao futebol carioca, e no Campeonato Paulista também não vai muito diferente. A gente falou que o Palmeiras sobrava e a gente tem ele aí como líder na classificação geral, né? 17 pontos, liderando a classificação geral e nem se dedicando, vamos dizer, a 100% pelo campeonato, assim como o time do Flamengo, que em algumas partidas jogou com time misto, para não falar que foi o time reserva. Os dois sobram em Tá, seus campeonatos, tem um time muito superior e vão despontar não só nos campeonatos estaduais, mas nos campeonatos nacionais e internacionais disputados por ambas as equipes. certinho. Saraiva, até segunda Até mais, e meu querido. eu volto daqui a pouco, gente. Até mais.